Nessa aula vamos começar a falar agora sobre dois pontos importantes na hora que você for realizar o seu sombreamento ou degradê utilizando o aerógrafo. É muito importante que você se concentre nessas técnicas, pois elas vão tornar o processo de execução muito mais simples do que anteriormente. Então, se você tem dificuldades em utilizar o seu aerógrafo no freehand, essa é uma aula que você vai ter uma explicação mais detalhada de como utilizá-lo de forma simples e conseguir o resultado no seus trabalhos cada vez melhor. Então é muito importante que ao realizar um degradê, você saiba que existe dois pontos importantes: o degradê ou o sombreamento utilizando o stencil, ou o degradê e o sombreamento utilizando a técnica do freehand. Cada uma dessas técnicas vai ter um resultado diferente e para alguns desenhos uma é mais importante do que a outra. Nunca você vai deixar de utilizá-las, mas sempre você vai utilizar uma técnica mais do que a outra para tornar o seu desenho mais atraente, e é o que eu vou te mostrar agora na prática. Então, se você não está inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo, e assim você vai ser notificado na próxima aula, onde eu vou te mostrar já na prática uns objetos mais avançados e utilizando cada vez mais cores. Então, vamos agora conhecer todo esse passo a passo de como você utiliza a técnica do sombreamento e do degradê no freehand e também como você utiliza com o stencil. Quero te explicar aqui sobre dois pontos que é muito importante, que é o sombreamento ou o degradê utilizando o freehand, que nada mais é do que você fazer todo esse trabalho aqui de degradê, de iluminação, sem utilizar o stencil, como fizemos aqui, foi utilizando o stencil. Então, quando você utiliza o stencil, você tem maior controle na realização ali do seu degradê ou do sombreamento. Porém, se você notar, você sempre com o stencil vai ter uma marcação mais evidente. Como nesse caso aqui, ó, vou marcar aqui essa esfera só para você ter uma noção, ó. Quando você utiliza o stencil, você pode notar que a marcação ela é bem acentuada nesse caso aqui. Quando você faz uma esfera ou qualquer coisa no freehand, que é não utilizar fitas, não utilizar nada além do aerógrafo, você não vai ter essa marcação evidente. Então vamos lá, ó. Fiz um círculo mais ou menos aqui. Você pode notar dois pontos importantes. Isso daqui é uma técnica que vai te auxiliar principalmente para efeitos em desenhos de pequena escala. Que é o quê? Quando você precisa fazer esse degradê aqui, ó, essa transição do claro para o escuro em desenhos muito pequenos, utilizando o stencil você até consegue, porém ele não fica muito bem mais real, não fica tão realista. E para você deixar realista, você tem que saber utilizar do freehand para você conseguir deixar esse tom ou essa transição bem enfatizada. Por quê? Imagina você fazer todo esse processo aqui com o seu aerógrafo bem distante. Tudo que em uma escala menor, você precisa apenas fazer em uma escala bem reduzida. E é aí onde que entra o freehand. Você treinando em uma esfera, todo esse efeito que nós fizemos utilizando o stencil, você vai começar a ter o controle do aerógrafo para conseguir fazer os seus desenhos em 3D sem a necessidade de utilizar um stencil. É claro que um stencil ele vai te guiar, vai te deixar o seu trabalho bem mais interessante, porém em algumas situações você não vai ter como utilizar o stencil, principalmente em capacetes ou alguns objetos ondulados. E é aí que entra o freehand. Você consegue ter o controle do seu trabalho sem a necessidade de utilizar o freehand. Então, ó, como você pode ver, ó, eu simplesmente vou controlando a aplicação da tinta. Você pode também ajustar a quantidade de pressão que você está usando no seu aerógrafo para você conseguir fazer todo esse efeito e deixar o mais realista possível. Você percebe que mesmo sem utilizar o stencil, eu consegui fazer uma esfera do mesmo efeito, com a mesma coisa? A única coisa que eu teria que fazer depois é utilizar um stencil para recortar e fazer a limpeza da área externa do meu trabalho. Fazendo a limpeza da área externa aqui, você já vai conseguir ter o acabamento que você tanto deseja nos seus trabalhos e assim vai
vai ficar do mesmo jeito que aqui, porém com um detalhe bem sutil a mais, que é o controle da transição entre o 2D para o 3D. Utilizando o stencil, muitas das vezes pode ficar mais marcado e tornar o seu objeto um pouco artificial. Para isso não acontecer, você pode utilizar a mistura entre os dois elementos e depois fazer o retoque final, deixando ele com um acabamento bem mais enfatizado no freehand. Assim você vai conseguir um resultado bem mais interessante nos seus trabalhos. É claro que isso vai depender muito do quanto você vai praticar para conseguir ver o resultado final dos seus trabalhos. E é muito importante, sempre misture o freehand com a técnica do stencil para você ver aí o resultado e como vai ficar o seu trabalho no final e deixar ele com um acabamento bem legal. Esses são técnicas básicas que você deve aprender, deve dominar para conseguir fazer aí os seus desenhos com acabamento profissional. É claro que isso vai depender muito do tipo de pressão que você está usando, da tinta que você está usando, da superfície. O que eu quero te mostrar aqui nessa aula é a técnica em si. Independente da tinta, do aerógrafo, da pressão, você vai conseguir o resultado perfeito se seguir esse processo que eu mostrei aqui para você nessa aula. Se você está gostando da nossa série e quer ter acesso a técnicas mais avançadas de aerografia, preparei um treinamento completo onde eu vou te mostrar sobre os aerógrafos, os compressores, como você faz os seus primeiros desenhos utilizando um processo bem simples e fácil por um preço especial. Se você quiser saber mais sobre como esse treinamento vai funcionar, o que você vai ter acesso e todos os bônus que eu vou te entregar gratuitamente, acesse aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário o link para você obter mais informações. Agora você aprendeu como funciona a técnica do freehand para criar os seus degradê e os seus efeitos de sombreamento. Esse processo é um processo bem simples, mas que se você conseguir colocar em prática no dia a dia, você vai ver que o resultado dos seus trabalhos vai melhorar significativamente. É muito importante você aplicar essas técnicas como eu venho ensinando nessa série. E se você tiver alguma dúvida, me diga aqui nos comentários. Assim eu vou conseguir trazer outros vídeos bem legais como esse para te ajudar a melhorar ainda mais a qualidade dos seus trabalhos. Se por acaso você perdeu alguma aula da nossa série, você pode clicar no card aqui do lado, acessar todas as aulas e ver aonde você parou. Assim eu recomendo e você vai ter a noção completa de como colocar em prática no dia a dia. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.